Ok, tudo certo. Então, vamos aí ao início da pauta, né? Primeiro, então, queria falar para vocês novamente o título da nossa pauta, que é o Planejamento 2021, Geografia, Ensino Fundamental, Anos Finais. O objetivo dessa pauta é, primeiramente, acolher vocês, professores, né, principalmente os professores de geografia, mas de ciências humanas como um todo, para o trabalho pedagógico do ano letivo de 2021. Depois, apresentar as habilidades que são envolvidas no primeiro bimestre. Conhecer duas habilidades essenciais que a gente selecionou hoje. A habilidade essencial EF06G01, que é uma habilidade do sexto ano, descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos.
E a competência do nono ano, EF 14B, analisar projeções cartográficas, anamorfoses geográficas e mapas temáticos relacionados às questões sociais, ambientais, econômicas, culturais, políticas de diferentes regiões do mundo, certo? Bom, antes da gente começar o trabalho diretamente aí com habilidades essenciais, mostrando para vocês a matriz de habilidades essenciais selecionadas para o ano de 2021, a gente gostaria de fazer, então, um acolhimento, certo? A gente vai fazer agora uma dinâmica com vocês. No próximo slide, vocês vão ver uma interação no chat de 3 imagens. Eu gostaria que vocês analisassem bem essas imagens, né? A imagem A gente vê aí uma mulher dentro de uma casinha, né? A imagem B, uma mulher feliz, né, com guarda-chuva, saltitante e tudo mais, e a imagem C, um homem empurrando, né, fazendo um esforço aí, empurrando uma bola, certo? Então, analisem, por favor, essas imagens, professores, e respondam no chat, que ele vai abrir daqui a pouquinho, e respondam a seguinte pergunta: qual imagem representou o ano de 2020 para você, professor, e por que que essa imagem representou esse ano, ok? Pensando aí em 2020, no ano passado. Eu vou dar para vocês aqui 3 minutinhos para vocês interagirem no chat. Ou esse ano, ok? Pensando aí em 2020, no ano passado. Eu vou dar para vocês aqui 3 minutinhos para vocês interagirem no chat. Ou esse ano, ok? Pensando aí em 2020, no ano passado. Eu vou dar para vocês 3 girei no chat.
Só confirmo o áudio, a captação lá do CMSP, ver se está ok. Eu já vou voltar para ele. Só me coloca no chat o sim ou não aí para mim. Obrigado. Olha, professora Gisele, eu posso dizer uma coisa: ninguém quer saber da letra A de ficar confinado. Foram poucas as interações que apareceu a letra A. Eu também não. Mas a letra B... Oi, pode falar, professora. Não, eu também não quero ficar confinada. Não, 2020 foi um exercício, foi um teste, foi uma pressão, foi um período muito difícil. Precisamos sair de 2020, né? Já estamos em 2021, mas ainda, né, sobre os efeitos de 2020. E aí, alguns professores e professoras colocaram o seguinte: a professora Sandra, ela menciona, por exemplo, a letra B, aprendi muito a questão da superação e liberdade. Então, ela entende que a letra C ainda são desafios. Não senti na A, ela diz. Mesmo dentro de casa, ela aparentemente esteve bem. O professor Laércio coloca A, B e C. Tivemos diversos momentos, cada um na sua dificuldade. A professora Solange, letra B, com a vacina e sensação de segurança. Deixa eu ver aqui. Professor Francisco, letra B, não quero ficar só em casa e nem empurrar pedra na subida. Muito interessante, isso aqui é bem interessante, a maneira que ele colocou aqui, professora. Não quer ficar em... A é ficar em casa, não quer. E também, assim, ficar empurrando pedra na subida, essa questão da dificuldade. De fato, nós precisamos de um alívio em 2021. A professora Mônica, espero que seja B, de superação. A professora Maria, a imagem B, porque simboliza energia, sentimento, alegria e vitória. Muito bom, professora. Professora Milton, a imagem C, porque o trabalho será enorme, vamos precisar de muita força. Os desafios são imensos mesmo. Professor Cláudio menciona a letra B e C, né? Superação e sair cantando na chuva, livre. E o professor Mike, ele coloca a letra B, liberdade e razão de alegria por ter vencido todas as barreiras. Então, muitas contribuições bacanas. Eu agradeço, né, a interação dos professores. Nós estamos aqui com aproximadamente 12 mil professores participando dessa formação e, assim, já se colocaram essas primeiras atividades de uma forma muito positiva. Então, professores, vamos agora dar aí uma sequência de aprofundamento. E pensando, então, justamente num ano que também temos alguns desafios, nós vamos pensar aqui em algumas competências socioemocionais. Vai aparecer para vocês na tela, nós vamos explorar um pouquinho a competência relacionada à autogestão. Bem, as competências socioemocionais, elas são 5, né? 5 macrocompetências: a resiliência, a amabilidade, a abertura ao novo. Pensando em 2020, a abertura ao novo certamente esteve em evidência na vida da maioria das pessoas. Engajamento aos outros e agora autogestão, como se trata de um início de ano, pensando na questão do planejamento, então a questão da determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade, né, fazem parte aí dessa macro competência. Então é um momento para nós pensarmos no seguinte: eu tenho meu planejamento, o que eu quero, né, realizar com os meus estudantes durante o ano todo, como é que eu coloco isso? Algumas escolas adotam uma planilha, bom, enfim, em algum lugar fica registrado isso.
mas o que você está pensando, né, como planejamento, procedimentos, ações, percurso formativo do estudante. Então, tudo isso nesse momento é importante destacar. Né? Por quê? Porque é um momento de reconhecer que os estudantes, eles vão iniciar também um ano e muitos deles ainda trazem consigo dificuldades em relação à aprendizagem. Então, é um ano importante para fazer aí essa recuperação, né, dar sequência no percurso formativo do estudante. Mas também é um ano que nós precisamos se organizar, uma vez que o ano já está se colocando de uma outra forma. Já estamos aí, né, já tem pessoas que já foram vacinadas, e em breve esperamos que toda a população seja vacinada também, e que esse vírus ele seja vencido definitivamente. É o que eu desejo, e a equipe de Ciências Humanas também. Bem, então, o próximo slide, nós vamos falar da questão das habilidades no currículo. Hoje, então, nós vamos aqui explorar um pouco mais e estudar juntamente com vocês as habilidades. Então, tem as atividades para frente e vão ser bem interessantes. E no currículo paulista está disponível na íntegra, né, no site da EFAP, então efap.educacau.sp.gov.br/currículo paulista. Vocês têm aí tanto o currículo dos anos iniciais como dos anos finais e também do ensino médio, bem como também as habilidades que estão dentro do currículo para serem aí trabalhadas no ano de 2021, tá? Nós vamos falar um pouquinho, então, agora da questão das habilidades, da matriz de habilidades essenciais, que também está no site da EFAP. Próximo slide, por gentileza. Então, matriz de habilidades essenciais, priorização do currículo paulista. Quando nós falamos matriz de habilidades e priorização, nós precisamos ressaltar alguns pontos que são importantes. Primeiro, que se trata de um biênio 2020 e 2021. Então, nós estamos ainda em continuidade, no percurso formativo. No geral, os estudantes sempre estão num percurso formativo. Por quê? O estudante aprende um pouco hoje, aprende um pouco amanhã, ele vai aprendendo continuamente. E o que ele vai aprendendo, né, ou seja, essas habilidades, com o tempo, com uma quantidade de habilidades em que ele se apropria, então ele desenvolve determinadas competências específicas e depois as gerais. Bem, então, no geral, o ensino e a aprendizagem ele já é contínuo. Mas, num ano que nós tivemos, por exemplo, 2021, algumas prerrogativas relacionadas ao período da pandemia, então está sendo pensado algumas habilidades que são mais, vamos dizer assim, que elas são mais essenciais pelo enfoque que elas dão. E nós veremos isso. Então, próximo slide, por favor. Então, currículo paulista, por que priorizar, né? Então, aprender aquilo que é essencial para que o aluno consiga seguir a trajetória para o ano seguinte, desenvolvendo os seus aspectos cognitivos, sociais e emocionais necessários à sua formação integral. Então, quando nós falamos em formação integral, estamos pensando também nas questões emocionais, sociais, e não apenas cognitiva. O ensino e a aprendizagem, ele não é baseado apenas na razão, também tem essa característica social e emocional. Por isso, nós falamos em ensino de formação integral. O currículo paulista, ele reitera o que está lá na base, na BNCC. Algumas evidências internacionais, né, indicam que ajustar a prioridade da aprendizagem é essencial para cobrir justamente o currículo em anos acadêmicos mais curtos. E foi justamente o que ocorreu em 2020. O ano letivo, ele não ocorreu, assim, de uma certa forma, aqueles 200 dias letivos, em que os alunos vão para a escola, o professor também vai, e em um certo momento isso se perdeu por causa da pandemia, né? Então, ainda, nesse sentido, pensando na questão da geografia, né, no caso da geografia, as habilidades essenciais fundamentam e caracterizam o componente curricular. Então, tem algumas habilidades que nós vamos mostrar aqui para vocês, que trabalhando elas de uma certa forma com um enfoque, um delineamento mais preciso, ajuda, por exemplo, ao aluno manter aí a sua aprendizagem garantida. E também, né, é considerada a matriz de habilidades essenciais
aquelas habilidades que o aluno leva para o ano seguinte, porque nós temos alunos que estão vindo do 5º para o 6º ano, né? Então eles estão trazendo e também aprenderam novas habilidades, mas também tem aqueles alunos que do 6º vão para o 7º e terão habilidades do 6º ainda no 7º, e assim por subsequente, de uma forma subsequente. Isso já vai ficar mais evidente aqui. Ou então, matriz de habilidades essenciais, o que é? Trata-se de uma produção material relacionada ao procedimento de recuperação e aprofundamento, que estão previstos tanto no caderno de língua portuguesa como matemática, mas também estão previstos no caderno de geografia. Próximo slide, por gentileza. Também, né, norteia as avaliações e diagnósticos, embora no caso de ciências humanas, na avaliação de aprendizagem e processo esteja mais relacionado à questão da matemática e língua portuguesa, mas os professores também, do seu próprio componente, acabam realizando avaliações diagnósticas e vão verificando, portanto, o processo de aprendizagem dos estudantes. Bom, então nós vamos agora compreender uma habilidade. Próximo slide. Isso, vamos lá. Então, vamos estudar um pouquinho sobre a habilidade. Então, descritor, né? Descrever e comparar as correntes e fluxos migratórios contemporâneos da população mundial e analisar fatos, situações e influências dos migrantes em diferentes regiões do mundo, em especial no Brasil. Então, veja, por exemplo, nós temos uma habilidade do 8º ano, né, a G02, que ela tem esse enfoque, e nós temos a habilidade EF08, G30, identificar as problemáticas socioambientais resultantes das formas predatórias dos múltiplos usos da água e discutir os desafios relacionados à gestão das águas na América Latina, em especial no Brasil. Então, nós temos algumas atividades aqui relacionadas a isso, tá? Que vai ser bem importante fazer uma análise. Próximo slide. Como é que se analisa, então, a habilidade? Compreendendo pelo descritor. EF, o primeiro par de letras indica a etapa do ensino fundamental, tá? Então, EF, ensino fundamental. O primeiro par de números, que é 08, indica o ano a que se refere a habilidade, tá? Depois nós temos o segundo par de letras, que indica o componente curricular, caso aí já é geografia. E, por último, né, o segundo par de números que indica a posição da habilidade. Tá? Então, quando, por exemplo, o professor olha o currículo lá e vê que tem uma sequência numérica de habilidades, é porque está indicando uma posição. Então, são várias habilidades que tem. A professora Gisele está inclusive marcando aí na lousa digital. Próximo slide. Então, pensando ainda na habilidade, vamos lá. A professora Gisele ajudando aí, auxiliando no auditório. Então, o verbo, né? O verbo é descrever e comparar. Então, isso indica o processo cognitivo de enfoque. Então, as habilidades, ela tem um verbo, e esse verbo, ele está relacionado ao processo cognitivo de enfoque. Então, por isso, vamos supor, se uma habilidade está pedindo para que seja feita uma análise, uma comparação, e ao tratar o objeto de conhecimento, por exemplo, o aluno apenas faça uma observação e uma descrição, aí o processo de enfoque acaba sendo diferente, tá? Bom, mas continuando aqui, o complemento do verbo, né? Então, descrever e comparar o quê? As correntes e fluxos migratórios contemporâneos da população mundial e analisar fatos, situações e influências dos migrantes. Então, nesse sentido, o complemento é objeto de conhecimento, temática ou que, no geral, se chama de conteúdo. Então, qual que é o meu conteúdo aí? Correntes e fluxos migratórios contemporâneos da população mundial, né? E analisar fatos, situações e influências dos migrantes. Por que essas habilidades elas também são essenciais? Vocês podem reparar que, por exemplo, no próprio complemento do verbo, né, já tem também um novo enfoque,
para poder dar um aprofundamento, ou seja, analisar fatos, situações, influências dos migrantes. E nós temos os modificadores. O modificador diz assim: em diferentes regiões do mundo, em especial no Brasil. Então, veja, indica o contexto espacial e temporal, especificando a temática, tá? Então, uma habilidade, eu tenho o verbo, o complemento do verbo e os modificadores. O verbo indica o processo cognitivo de enfoque, o complemento está entrelaçado ao objeto de conhecimento, o conteúdo, e os modificadores, o contexto espacial e temporal, especificando a temática. Então, isso é bem importante mencionar, porque fica mais fácil, por exemplo, na hora de colocar naquela planilha do planejamento, né? Então, o professor sabe exatamente o que ele está desenhando ali, ou seja, quando eu falo desenhando, quando ele está montando o seu planejamento, o que pode ser bimestral, semestral, depende muito da coordenação, mas ele consegue delinear exatamente o que ele pretende. Próximo slide, sobre a matriz de habilidades. Então, vocês vão observar aí em tela para vocês, assim. Vamos pensar aqui no sexto ano, então, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Todos os bimestres do sexto ano sempre tem pelo menos uma ou duas habilidades que os alunos estão, vamos dizer, fazendo um aprofundamento ainda no sexto ano, né? Então, são habilidades que elas estão entrelaçadas, né? Então, por exemplo, pode ser que, de repente, seja uma habilidade de observar e de escrever, e já no sexto já parte, então, para um aprofundamento. O certo é que as habilidades do quinto, que estão inseridas no sexto, que são habilidades essenciais, elas visam garantir o percurso formativo e o aprofundamento da aprendizagem do estudante. Então, isso vai ocorrer, por exemplo, no quinto ano, né, aliás, no sexto ano. Então, tem habilidades do quinto, que aparece no sexto. No sétimo ano, observem também, no primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, habilidades do sexto que vai aparecer no sétimo ano. E a professora Gisele está marcando aí na lousa digital para vocês. E depois ainda, a mesma situação vai ocorrer, próximo slide, produção, vai ocorrer também em relação ao oitavo e ao nono ano. As habilidades do sétimo ano, pelo menos duas essenciais, elas vão aparecer, portanto, no oitavo ano, e as habilidades do oitavo ano também vão aparecer justamente no nono ano. Então, para aparecer em tela aí, a professora Gisele, você pode marcar? Isso, olha só, habilidade do sétimo e do oitavo, a do sétimo aparece no oitavo e a do oitavo aparece no nono. Então, são habilidades de retomada, certo? E que tem como prerrogativa dar um alicerce, um aprofundamento no percurso formativo dos estudantes. Lembrando que as habilidades, elas não são acidentais, elas têm um delineamento e uma progressão. Então, quando nós pensamos em habilidades, o aluno aprende um pouco hoje, aprende um pouco amanhã, ele vai progredindo, se apropriando dos conceitos mais simples para os conceitos mais complexos, que é essa a ideia no geral. Professora Gisele? Bem, Ademir, exatamente. Então, professores, agora, depois que o professor Ademir explicou para a gente, então, como é que a gente compreende aí essas habilidades essenciais, agora a gente vai tentar aplicá-las, né, numa atividade aí do caderno do aluno. Vamos colocar a mão na massa, tornar isso prático, tá? Então, no próximo slide, a gente tem a perguntinha aqui para vocês, né? Como podemos desenvolver as habilidades essenciais a partir das atividades propostas nos materiais de apoio ao currículo paulista da SEDUC? Então, como exemplo, a gente tem aqui a primeira
atividade de exemplo é uma atividade retirada do caderno do aluno, situação de aprendizagem 1. Aqui está escrito currículo em ação, porque o caderno do aluno São Paulo Faz Escola, ele está sendo atualizado esse ano, ele vai se chamar aí currículo em ação, ok? Porém, a base desse caderno foi o caderno de 2020. Então, muitas das atividades que a gente vai apresentar hoje, vocês já devem conhecer, tá? Só tá aí com uma estética diferente. Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês essa atividade, que deve estar pequenininho, né, para conseguir ler, e a partir dela a gente vai tentar responder aí uma questão. Então, vamos lá. Analisando os planos da paisagem. Essa é uma atividade aí do 6º ano. No processo de observação, leitura e análise de uma paisagem, consideramos seus elementos, que podem ser naturais e ou sociais e culturais, dos mais próximos aos mais distantes. Nesta atividade, destacamos na imagem 1, 4 planos de uma paisagem da cidade de Atibaia, São Paulo, para facilitar a leitura e a análise de seus elementos. Observe a paisagem que foi registrada pela fotografia a seguir e preencha o quadro com os resultados de sua análise. Então, aqui a gente tem uma fotografia, né, de Atibaia, e ela foi dividida em 4 planos para o aluno, né? Em cada plano aí tem um quadrinho que eles vão preencher aí na descrição da paisagem, o que eles enxergam, certo? A pergunta é, essa atividade, ela favorece o desenvolvimento de qual ou quais habilidades? Aí a gente tem aqui 3 habilidades selecionadas, né? Alternativa A, analisar transformações de paisagem nas cidades, comparando sequências de fotografias, fotografias aéreas e imagens de satélite de épocas diferentes. Alternativa B, descrever elementos constitutivos das paisagens, comparar as modificações dos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. E a alternativa C, identificar e analisar as características das paisagens transformadas pela ação antrópica a partir dos processos de urbanização, industrialização e desenvolvimento da agropecuária em diferentes lugares. Então, chat aberto, 3 minutinhos, vou voltar no... Bom, o exemplo já foi passado, né, da atividade, então eu vou deixar fixo nessa tela mesmo, para vocês analisarem novamente as alternativas com calma.
Olá, professores, muito obrigado pelas contribuições, pela interação no chat. Vamos então aqui analisar algumas respostas que foram inseridas. Bem, a princípio, o professor Genivaldo aqui coloca o seguinte: podemos destacar as 3 habilidades, através das transformações, ações antrópicas, mas nós temos outras aqui também. Muitos, né, ou seja, a maioria escolheu a letra C, alguns a letra B e outros, uma menor quantidade, a letra A. O professor José, ele entende que a imagem B, onde vai ser feita a leitura dos elementos que compõem as diferentes, acho que não terminou de digitar. O professor Tiago, ele menciona a letra C, podendo ser usada nas outras 2 também. Já a professora Valdira, ela coloca C, pois para se falar em tempos diferentes, teria que haver 2 imagens para comparação. Isso aqui é interessante. O professor Hamilton, ele coloca a letra C, pois ocorreu uma transformação pelas mãos do homem. A professora Luciene, a alternativa B, ao descrever, e C, ao analisar as características da paisagem, que também está interessante, hein, professora Gisele? A professora Demilson, ele coloca, embora a B seja a que os alunos consigam desenvolver com maior facilidade, a C também pode ser desenvolvida, visto que é sempre importante analisar a transformação em uma determinada paisagem. E aí, professora Gisele, eu te devolvo aqui, então, com o comentário do professor Admilson. Embora a B seja que os alunos consigam desenvolver com maior facilidade, a C também pode ser desenvolvida, visto que é sempre importante analisar a transformação de uma determinada paisagem. Exatamente. Professora Gisele? Professora Ademir, ok, obrigada. Então, exatamente. Na verdade, gente, as 3 habilidades, observem que a habilidade A, se puder deixar na tela as habilidades, né? A alternativa A, ela é uma habilidade do 5º ano, né? Que ela é retomada no 6º ano. Então, na verdade, as 3 habilidades, elas favorecem o desenvolvimento, essa atividade favorece o desenvolvimento dessas 3 habilidades. Porém, a alternativa mais correta nesse caso seria a alternativa B, né? O próprio slide, deixa eu voltar aqui, ele até dá umas dicas, né? Atividade, descrever a paisagem, o que o aluno observa na fotografia, que é o próprio descritor da alternativa B, descrever elementos constitutivos das paisagens. Mas é claro que nada impede o professor de também utilizar essa atividade para desenvolver a habilidade da alternativa C, identificar e analisar as características das paisagens transformadas pela ação humana, ou até mesmo a alternativa A, que é analisar essas transformações das paisagens na cidade. No caso da A, na verdade, o professor ele teria que acrescentar na atividade mais algumas imagens, né, ou pegar essa mesma região aí de Atibaia e separar também a fotografia aérea, a imagem de satélite dela, para fazer essa comparação que está pedindo aí a habilidade. Então, no caso, gente, as situações de aprendizagens do caderno do aluno, cada atividade dela não favorece apenas uma habilidade essencial, certo? Ela vai favorecer sempre mais do que uma, geralmente de 2 a 3, mas dependendo da habilidade que você queira trabalhar com o seu aluno, que você veja que tem mais dificuldade, que é mais importante, você pode fazer algumas adaptações no exercício, de acordo aí com as necessidades da turma, ok? Mas no caso aqui, a mais correta, né, mas não que as outras estejam erradas, seria a alternativa B, ok? Que é o próximo slide aqui. Opa! Isso. Agora a gente vai fazer o inverso. Considerando, então, essa alternativa, né, essa habilidade, que está aqui embaixo, na última linha aqui desse slide, que é descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações dos lugares de vivência e uso desses lugares em diferentes tempos, tem aqui a sugestão nessa mesma situação de aprendizagem do caderno do aluno, mais 3 opções de atividades, né, de como poderia trabalhar isso. Então, a gente tem aqui a atividade 1, vamos dialogar, realiza o levantamento prévio dos conhecimentos dos estudantes a partir das questões disparadoras para que os estudantes dialoguem sobre a temática central do objeto de estudo, a paisagem. A atividade 4
que é Organizando Ideias, né, a sistematização aí do conteúdo, propõe a leitura de fotografias que representam o passado e o presente de um mesmo lugar, para a análise e identificação das mudanças e permanências da paisagem. E a alternativa C, que é uma atividade 5, retomando os conceitos, que é uma atividade de revisão ou recuperação, retoma o conteúdo por meio da leitura de 2 textos referentes a um mesmo lugar em diferentes tempos. Então, a pergunta é, nesse caso, qual dessas atividades mais favorece o desenvolvimento da habilidade essencial? Essas atividades que a gente está trabalhando aqui, esses exercícios, para a gente realmente compreender a habilidade essencial na sua essência, para poder aplicar no exercício correto, certo? Então, também mais 3 minutinhos aí, para vocês lerem com calma e responder a questão no chat. Até daqui a pouco. Voltamos. Eu vi aqui as respostas de vocês no chat. Então, muitas pessoas, a maioria aí respondeu a letra B, né, a atividade 4, mas algumas responderam todas, outras ficaram entre a A e a B, outras entre a B e a C. E aí, qual que é a resposta correta, né? Bom, nesse caso, todas essas atividades, elas fazem parte de uma mesma sequência de atividade, da situação de aprendizagem 1, certo? Então, todas possível, sim, trabalhar aí com essa habilidade, descrever elementos constitutivos da paisagem e comparar as modificações dos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. Como fazer isso em cada uma dessas? Então, vamos lá. Na atividade 1, que é uma sondagem, né, o Vamos Dialogar,
vocês vão ver aí nesse currículo em ação, que vai ser sempre a primeira atividade que vai aparecer na situação de aprendizagem, é sempre uma sondagem, é sempre para saber o que os alunos sabem sobre determinado assunto, né? Então, nessa, a ideia é perguntar para os alunos, como que vai desenvolver, então, essa habilidade nessa questão, professora? Assim, a gente pode perguntar, onde você mora, descreve para a gente como é que é o lugar que você mora, ou o lugar que você passou as férias, descreve a paisagem daquele lugar. E a partir desse momento, a gente já consegue trabalhar um pouquinho aí com essa habilidade, com a primeira parte dessa habilidade, certo? Na atividade 4, que é organizando ideias, mudanças, permanências na paisagem, acho que seria legal colocar o slide para os professores acompanharem a explicação, e aí eu vou falando. Então, por exemplo, nessa atividade aí, na atividade 4, o que acontece? O professor, essa é a mais indicada mesmo, como vocês falaram, né? Porque ela é exatamente trabalhando essa habilidade essencial aí da descrição dos elementos constitutivos. Então, ela propõe a leitura de fotografias que representam o passado e o presente, então também a gente já trabalha com o finalzinho dessa habilidade, né? Os usos desses lugares em diferentes tempos, fazendo essa comparação, para uma análise e identificação das mudanças e permanências, né? Por isso que aí a maioria colocou essa, mas nada impede, novamente, repito, né, de trabalhar essa habilidade aí nas outras atividades. E na atividade 5, que é uma atividade, as atividades 5 e 6, elas vão ser sempre atividades de retomadas e recuperação, para um fechamento aí da situação de aprendizagem, né? Então, também é possível trabalhar esse conteúdo aí de descrever, só que aqui no caso não é mais em relação a uma fotografia, é em relação a textos. Provavelmente vão ser 2 textos descritivos, né, de um mesmo lugar em diferentes tempos. Então, também, a partir aí da descrição do texto, o aluno, o estudante, ele vai conseguir desenvolver também, mais uma vez, essa habilidade. Ok? Então, a alternativa aqui, deixa eu ver a resposta no próximo slide, por favor. Seriam todas, né? Cada uma aí na sua intensidade, mas é possível sim trabalhar com todas as habilidades. Lembrando, aí tem uma ressalva, né, que as habilidades favorecem o desenvolvimento que as atividades, favorecem o desenvolvimento de mais de uma habilidade. Tudo bem? Agora, a gente vai fazer essa mesma atividade, porém, com uma habilidade do 9º ano. Até agora aqui a gente viu um exercício do 6º ano, né, que é o primeiro ano aí dos anos finais que a gente trabalha, e agora a gente vai ver uma do 9º ano. Então, próximo slide, por favor, tá na tela. Isso. Eu vou ler para vocês, que também está pequenininha a letra, mas também foi retirado aí do caderno do aluno, no caso agora do 9º ano. A atividade ela é sobre os domínios europeus na África, tá? Então, vamos lá. Além da hegemonia europeia no âmbito cultural, é fundamental aprofundarmos os conhecimentos sobre as situações de conflitos no processo de colonização do continente africano, a partilha dos territórios e as implicações para as sociedades africanas. Analise o texto 4 e o mapa 1 a seguir. Então, a gente tem aí o texto 4. Ao retomarmos a história do continente africano, é importante destacar que até 1880, cerca de 80% do seu território era governado por seus próprios reis, rainhas, chefes de clãs e de linhagens, impérios, reinos, comunidades e unidades políticas de porte e natureza variados. No entanto, nos 30 anos seguintes, ocorreu uma transformação extraordinária dessa situação. A partir de 1914, com a única exceção da Etiópia e da Libéria, a África inteira viu-se submetida à dominação de potências europeias e divididas em colônias de dimensões diversas, mas, de um modo geral, muito mais extensas do que as formações políticas pré-existentes, e, muitas vezes, com pouca ou nenhuma relação com elas. E aí, a gente tem, após o texto, esse mapa, né, que mostra como que estava a configuração africana em 1880, né, essas cores seriam as ocupações aí europeias, então a maior parte da África, que está em cinza, seriam as divisões aí dos reinos, enfim, comunidades africanas, e em 1913, né, como que a África está totalmente aí ocupada pelo domínio europeu, certo? Então, essa é a atividade que ela continua na próxima página. Deixa eu passar aqui.
Então, a partir do texto e do mapa, aí tem a pergunta para o estudante. Com base nos seus conhecimentos, nas informações extraídas do texto e do mapa e em pesquisas adicionais em livros didáticos disponíveis na escola e ou em diferentes sites, responda às questões propostas no caderno. Então, A. Compare os mapas do continente africano e descreva quais mudanças ocorreram em suas divisões territoriais entre 1880 e 1913. B. O que ocorreu com os territórios do continente africano após 1914? C. As divisões territoriais representadas no mapa do continente africano de 1913 são decorrentes da Conferência de Berlim. Pesquise em livros didáticos, sites e outros materiais disponíveis essa conferência e explique quais foram suas principais consequências para o continente africano. D. As fronteiras delimitadas pelas potências europeias no continente africano respeitaram as formações populacionais que já existiam na África, com suas diferenças étnicas, linguísticas e religiosas? Justifique sua resposta. E pesquise também o caso da Etiópia e da Libéria e verifique por que os seus territórios não foram submetidos à dominação de potências europeias no período retratado. Registre suas anotações no caderno. Então, pessoal, a gente tem aí essa atividade aí do caderno do aluno do 9º ano, que fala aí dessa parte dos domínios europeus na África, e eu vou fazer a mesma pergunta para vocês, que a gente fez lá nas atividades do 6º ano. Dessas habilidades, qual delas, né, a atividade que eu apresentei para vocês, favorece o desenvolvimento de qual ou quais dessas habilidades abaixo? Então, a gente tem aqui a alternativa A. Essa atividade, ela favorece analisar projeções cartográficas, morfoses geográficas e mapas temáticos relacionados às questões sociais, ambientais, econômicas, culturais, políticas de diferentes regiões do mundo. Alternativa B. Associar o critério da divisão do mundo em Ocidente e Oriente a partir do sistema colonial implantado pelas potências europeias e analisar as consequências políticas, econômicas, sociais, culturais e ambientais para diferentes países. E alternativa C. Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em informações populacionais, econômicas e socioambientais representadas em mapas temáticos e com diferentes projeções cartográficas. Eu vou deixar fixo nesse slide, então, chat, por favor, aberto, 3 minutinhos para vocês responderem.
Voltamos. Eu vi aí que muitos ficaram entre só a B e entre A e a B, foi a maioria, né? Mas teve alguns que falaram B e C também, alguns só C, alguns só A, alguns todas, mas a maioria ficou entre A e B e B. Bom, a resposta correta, a habilidade que mais favorece, no caso dessa atividade, é a alternativa A, né? A alternativa A, ela trabalha com 3 formas, né, de análises. Analisar projeções cartográficas, que não é o caso desse exercício. Analisar anamorfoses, que também não é o caso desse exercício, mas ela analisa mapas temáticos. Ela tem o mapa da África em 1880 e o mapa da África em 1914, certo? Relacionando aí, principalmente no caso aí, as questões políticas, né, econômicas e políticas culturais do mundo, tá bom? Então, seria essa a que mais favorece. Porém, a alternativa B, ela também pode ser, sim, considerada, mas o professor, ele deve fazer algumas modificações no exercício. Ele pode trabalhar, né, o exercício acrescentando aí algumas outras informações relacionadas principalmente a essa parte de critério de divisão do mundo em Oriente e Ocidente. Isso não está muito claro na atividade, mas o professor pode, sim, adaptar, né, para trabalhar a atividade B, mas também trata, assim como a A, né, assim como a não, a B trata principalmente aí das conquistas europeias, então ela está relacionada nesse sentido. A alternativa C, comparar e classificar diferentes regiões do mundo, ela acaba não sendo adequada, nesse caso, porque não está comparando diferentes regiões do mundo. A gente está trabalhando diretamente com o continente africano, desde o início. A gente está comparando o próprio continente em 2 períodos diferentes de tempos, né? Mas não comparando outras regiões. Então, ela ficaria meio forçada para trabalhar nesse exercício, a não ser que também o professor faça adaptações e traga aí uma outra região do mundo e compare com o que foi a colonização feita na África, tá bom? Então, a resposta correta aí no slide, para vocês verem, é a alternativa A, tá? Muito bem. Agora, a gente vai para o próximo exercício, que é o inverso também, agora no 9º ano. Então, eu vou passar para vocês 3 atividades da situação de aprendizagem do caderno do aluno. Deixa eu passar aqui no slide. Essa aqui. Opa! Essa aqui. E eu vou ler para vocês as atividades. Então, vamos lá. Nesse caso, considerando, então, a alternativa A, né, que a habilidade é analisar projeções cartográficas, anamorfoses geográficas e mapas temáticos relacionados às questões sociais, ambientais, econômicas, culturais, políticas em diferentes regiões do mundo, qual outra dessas atividades também favorece o desenvolvimento dessa habilidade? Lembrando que essas 3 atividades aqui também são aí da situação de aprendizagem 1, né, do caderno do aluno. Então, a gente tem também a letra A, um vamos dialogar, né, uma sondagem inicial, que, realiza o levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes em relação a como se deu o processo de hegemonia europeia nas diferentes regiões do planeta, a partir da análise de imagens que retratam a influência arquitetônica europeia em diferentes países na América Latina. Atividade 2, que é a alternativa B, contextualizando. Então, a gente propõe a análise de textos sobre a história da cartografia e projeções cartográficas para que o estudante identifique e compreenda a intencionalidade e as características no contexto do eurocentrismo, que tem o mapa como uma das dimensões do poder europeu. E a alternativa C, que é a atividade 5, retoma o conteúdo por meio de leituras e análises de uma anamorfose do mundo, PIB 2016, que compara o desempenho dos países europeus em relação aos países do continente africano. Bom, nessa, como eu li devagarzinho, eu vou dar para vocês 2 minutinhos para escrever lá no chat, tá bom, gente? Então, até daqui a pouco.
Voltamos, então. Eu vi que no chat muitos responderam a B, a alternativa B, alguns responderam todas e assim por diante. Mas a alternativa correta aqui no slide é a resposta é a B e a C. Por que a B e a C? A B, porque ela fala na atividade sobre as projeções cartográficas, né, que faz parte aí da habilidade. E a C, porque fala dos mapas de anamorfose, certo? A, nesse contexto, ela fica realmente bem difícil de desenvolver essa habilidade, principalmente porque ela trata aí de imagens com influências arquitetônicas. Então, seria forçar bastante a barra, né, se a gente trabalhasse essa habilidade com essa atividade, ok? Então, vão ter, obviamente, outras habilidades que vão favorecer aí essa atividade, certo? Espero que vocês tenham entendido. E agora, a gente vai para a parte final aí da pauta, e a gente vai falar um pouquinho, então, de como trabalhar essas habilidades num contexto híbrido, certo? Como que a gente vai trabalhar as habilidades e as atividades num contexto híbrido. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com a mesma atividade que eu já passei agora para vocês, e eu já li em detalhes, né, para não ter que repetir. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar ela aqui. Ela é a mesma atividade que a gente trabalhou, né? E como que a gente pode trabalhar ela no contexto presencial, no contexto remoto ou no contexto híbrido? É possível, pessoal, trabalhar o caderno do aluno inteiro, na verdade, né, e todas as atividades dele, em todos os modos, o presencial, o remoto e o híbrido. Então, eu vou dar um exemplo disso nessa. Então, por exemplo, no contexto presencial, o professor, o que ele poderia fazer? Em sala de aula, ele poderia ler com os alunos, reunir os alunos em sala de aula, ler a atividade, né, mostrar o mapa, os textos e tal, e responder em conjunto com os estudantes as alternativas A, B e C, que eram relacionadas à pura interpretação do mapa e do texto, certo? Perguntava lá como é que era o mapa em África em 1914 e tudo mais. Então, daria para trabalhar nesse jeito. E, em seguida, explicar, né, dar uma aula expositiva, né, explicando aí o que foi a Conferência de Berlim, apresentar aí um mapa da África para que os estudantes observem, né, os limites da Libéria e da Etiópia, né, bem como uns mapas aí com os principais idiomas falados atualmente nos países africanos, para eles realmente observarem que houve realmente e existe, né, até hoje essa herança aí da colonização europeia na África. Depois poderia passar como lição de casa, né, para que os alunos respondessem aí as alternativas C e E, que já exigia mais uma pesquisa, né, sobre a Conferência de Berlim, sobre por que a Libéria e a Etiópia não estavam lá na partilha e tudo mais. E voltando para a sala de aula, o professor, a partir do que os alunos pesquisaram e responderam na atividade em casa, ele construiria o conhecimento, explicaria, né, em detalhes aí a conferência novamente, e falaria um pouco aí dessa divisão da África, né, em relação aí à Etiópia e à Libéria, ok? No contexto remoto, que é o próximo slide, a gente pode perceber que os alunos, que o professor ele podia trabalhar em dois momentos, né? O momento síncrono, que é a interação direta ao vivo com o estudante, mesmo remoto, e o momento assíncrono. Então, no momento síncrono, ele poderia utilizar essa mesma atividade, né, através de uma videoconferência, no Teams, no Google Meet, no próprio centro de mídias, né, o que o professor e a escola achar mais confortável, e perguntar para os alunos, né, compartilhar a tela do computador, enfim, mostrar a atividade e responder na roda de conversa, né, online, como eles interpretariam o mapa e o texto, respondendo as alternativas A, B e D do exercício. No momento assíncrono, o professor poderia colocar numa plataforma digital, numa rede social, enfim, também, repito, o que a escola definir como a melhor opção, alternativa, o blog, enfim, colocar a atividade na íntegra e pedir para que os alunos pesquisem na internet sobre a Conferência de Berlim, ou sobre aí os mapas africanos, enfim, para eles fazerem alguma pesquisa relacionada. E na volta do momento síncrono, também, novamente, por videoconferência, aí o professor, a partir do que os alunos pesquisassem, conversaria com eles e explicaria efetivamente o que foi a Conferência de Berlim, partindo do conhecimento prévio dos alunos que realizaram a pesquisa, né, no momento assíncrono. Então, dessa forma, a gente conseguiria também responder aí as questões faltantes da atividade, que é a C e a E.
juntamente com o professor. Já num contexto híbrido, como que se daria essa situação? Com essa mesma atividade, tá? Então, em sala de aula, é o mesmo processo que se faria num período presencial, o professor apresentaria e leria o texto e o mapa e responderia as atividades, né, com os alunos. E aí, em ambiente remoto, que nesse caso pode ser tanto a casa do aluno como o ambiente o laboratório de tecnologia da escola, lembrando que o contexto híbrido é um modelo, né, bastante utilizado e antigo, ele não foi criado agora durante a pandemia, então já existe essa metodologia, né, e a base dela é trabalhar simultaneamente com a parte tecnológica e a parte presencial, interação presencial com o estudante. Então, o contexto híbrido, ele segue esse raciocínio, então não necessariamente o aluno precisa estar em casa, ok? Então, no ambiente remoto, ele faria a pesquisa também, cada aluno tem seu tempo, então é importante, porque às vezes em sala de aula, o aluno não consegue entender o que foi a Conferência de Berlim em 50 minutos, em 45 minutos. Às vezes em casa, ele consegue pesquisar mais, ele tem mais tempo para assimilar o mesmo conteúdo que outro aluno conseguiria com menor tempo, ok? E aí voltaria para a sala de aula e o professor faria essa mediação do que foi realmente conversado, né, o que foi realmente pesquisado, faria a mediação desse conhecimento, construindo aí, aprofundando o conhecimento que o próprio estudante adquiriu sozinho no ambiente remoto, ok? Então, essa seria a sugestão para essa atividade do trabalho do contexto híbrido, certo? Agora, eu queria passar para vocês rapidinho aí as habilidades essenciais. Observem essa matriz, é bem rápida, na verdade, que cada situação de aprendizagem do caderno do aluno, no caderno de geografia a gente tem 4 situações de aprendizagem por bimestre, as habilidades que estão grifadas são justamente as essenciais que estão na matriz, que vocês também vão receber em breve, tá bom? Na escola. Então, todas as situações de aprendizagem do material da SEDUC já contemplam pelo menos uma habilidade essencial que foi selecionada para 2021, tá certo? Então, vocês podem trabalhar tranquilamente aí com o caderno. Mas, claro, o professor tem total liberdade, se quiser aprofundar alguma habilidade ou trabalhar alguma habilidade diretamente com o livro didático ou com alguma atividade da internet, enfim, né? Tem total liberdade para isso, ok? Professor Ademir? Olá, professora Gisele. Excelente explicação. Olha, aprendi muito hoje, hein? Que bom! Vamos continuar aqui, que estamos encaminhando já para os momentos finais. Olha, professores, eu acredito que vocês estão compreendendo qual foi o principal objetivo hoje aqui nessa formação, né? Que está aí, primeiramente, fazer uma análise e compreender o que é uma habilidade, ou seja, na sua essência, através de um descritor, de um verbo de enfoque, processo cognitivo e tudo isso, e perceber também que as situações de aprendizagem e as atividades, elas não são acidentais, elas são pensadas, né? Elas estão articuladas e, portanto, possuem um delineamento. Eu vou pedir para colocar a tela do planejamento para vocês. Gentileza, produção? Então, a tela que vai aparecer aí agora, justamente vai reforçar a ideia do comentário. Próximo slide. Planejamento, aplicação da sequência. Isso. Então, veja, participar da formação específica é justamente essa formação de hoje aqui, tá? Estudar a sequência e fazer anotações de alguns aspectos pensando em sua aula. Então, esse foi o objetivo aqui, tentar contribuir juntamente com vocês, no sentido de que, quando você elaborar o seu planejamento, né, a forma que o professor insere as habilidades e como vai sendo trabalhada, na verdade, também está demonstrando um aspecto relacionado à intencionalidade pedagógica, tá? Então, isso é importante. Então, antes, né, ou seja, antes dos alunos, nós já estamos pensando nisso. Durante, ou seja, desenvolver as aulas da sequência conforme o calendário disponibilizado pela SEDUC. Então, aí na sua escola, certamente tem o apoio do coordenador e a equipe gestora está pensando como que será dado isso, e também é importante mencionar, fazer o uso das aulas que estão disponibilizadas no CMSP. Muitas dessas aulas, certamente, pode contribuir, auxiliar para aqueles alunos que precisam revisitar, reaprender
algum aspecto que ficou aí na disciplina, ou seja, principalmente os alunos que vêm do 5º para o 6º ano e aqueles que vão do 6º para o 7º, como nós mencionamos aqui no início. E depois, né, então, aplicar as avaliações da SEDUC e do professor, analisar os resultados, é o trabalho que você já faz na sua sala de aula, que está relacionado a verificar a aprendizagem do estudante, se ele está avançando e se ele não está, onde, né, está faltando fazer as inferências, fazer os ajustes para que ele possa avançar no seu percurso formativo. Próximo slide, por gentileza. Então, o diagnóstico, como aparece para vocês em tela, justamente tem essa prerrogativa de auxiliar, na verdade, o professor a verificar se o estudante está avançando ou não. E as habilidades que são propostas, elas têm como prerrogativa também, né, auxiliar o professor, no caso, a fazer um delineamento, a propor a situação de aprendizagem de uma forma que o estudante também consiga depois assistir no canal do Centro de Mídias, porque essas aulas também ficam disponíveis lá. Então, é uma forma de ajudar bastante. Aprofundar o material, então, tem já o material, por exemplo, para professor, no caso, o caderno do professor tem vários textos e orientações acerca das aulas e metodologias do ensino híbrido, então é também possível fazer um aprofundamento acerca disso. Próximo slide. E como será acesso aos estudantes, né, no contexto presencial, remoto e híbrido? Bom, sendo ou não presencial, quais são os meios, né? Então, os alunos têm lá o Centro de Mídias para poder assistir às aulas, e já mencionamos, inclusive, nas formações das ATPCs de 2020, onde fica o repositório, nas formações, hoje é uma formação de planejamento, mas nas formações das ATPCs, certamente nós mostraremos também novamente o repositório de como faz para acessar as aulas. Mas pelo canal e pelo aplicativo já é possível fazer isso também pelo YouTube. Além disso, o professor pode explorar as plataformas educacionais que ele achar pertinente, né? Então, nós aqui sempre estamos sugerindo. E o professor pode fazer as interações tanto pelo CMSP ou outros meios, pode propor para que os alunos realizem, entreguem seus produtos finais por meio de vídeos curtos, podcast, rede social, ou seja, pensando na questão do ensino híbrido, que também está articulado às competências gerais do componente, ou seja, do currículo. Próximo slide. O quarto passo, né, a forma de acompanhar a participação e engajamento dos alunos, é importante prever as formas de devolutiva às atividades elaboradas. A devolutiva é uma forma também, justamente, do aluno perceber onde, às vezes, ele avançou de forma adequada e onde ainda faltou, por exemplo, a inserção de algum item que é importante para poder atingir o que se pede lá na habilidade, né? Lembrando, então, mais uma vez, que a habilidade ela tem lá o seu enfoque de aprendizagem, tem o seu verbo e, portanto, tem o seu enfoque cognitivo. Então, as devolutivas são sempre pertinentes. Próximo slide. Bom, como dica de hoje, nós vamos sugerir aí para vocês, né? Dica de hoje para aqueles que ainda dá tempo de estar acessando o livro da Lilian Bassic, que é Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. É uma obra que auxilia bastante, tem bastantes exemplos relacionados a aulas mediadas por tecnologia e ensino híbrido, tá? Próximo. Bem, agora vai aparecer para vocês aí o diário de bordo. Então, revisitando, eu tenho certeza que vocês já têm várias anotações, certamente muitas dúvidas já foram esclarecidas, outras também no percurso formativo nós vamos esclarecendo. O chat vai abrir para vocês agora, professores, para que vocês possam avaliar a formação de hoje, e eu também já ressalto, né, que essa formação de planejamento de hoje, ela também continua enquanto percurso formativo para nós que somos professores, nas formações das ATPCs e outras formações que vão sendo disponibilizadas aí pelo canal do Centro de Mídias, canal de formação para os professores. A avaliação de hoje, então, retome seu diário de bordo,
E responda no chat. Em que medida o planejamento de geografia contribuiu para o aprimoramento do seu repertório? Então, chat,